Eu pensei em fazer um especial de Natal reunindo alguns filmes natalinos que eu ainda não tinha visto para comentar aqui no canal, porque a gente tá na época e nada melhor do que um filme para trazer essa vibe natalina, né? Mas pelo amor de Deus, que trabalhão que eu tive! Como essa fórmula é batida e como esses filmes são cópias descaradas uns dos outros. Dá pra perceber esse plágio até mesmo nas capas genéricas dos filmes. Por causa disso eu resolvi correr pro lado contrário. Eu trouxe aqui então uma lista com 5 filmes de Natal mais diferentes possíveis, que tentam fugir dessa mesmice dos filmes natalinos. Tem ação, tem comédia, tem fantasia, tem filme novo, tem filme velho, drama psicológico, mas não significa que são todos bons. E é por isso que eu vou ranquear aqui do pior pro melhor. E é claro, pessoas diferentes têm vivências e visões de mundo diferentes, e por isso têm gostos diferentes. Pode ser que nessa minha lista o que eu considerei como uma grande porcaria seja o seu filme favorito da vida, e vice-versa, tá tudo bem. E depois você me conta aqui nos comentários se você concorda ou não. Vamos manter o espírito natalino e bora pro especial de Natal do... Em quinto e último lugar eu coloquei a comédia de horror Krampus de 2015, disponível hoje na Apple TV, e eu fiquei triste de verdade pelo potencial desperdiçado que esse filme teve. Ele tinha tudo para ser um filmão, um diretor com um currículo interessante, que é o caso do Michael Dougherty, que além de diretor é também um roteirista de filmes gigantes, como algumas das continuações de X-Men, de Godzilla. A gente tem aqui atores excelentes, conhecidos do público, como a Toni Collette e o Adam Scott, que estavam até que bem nos seus papéis. Dá para perceber também que é uma obra com investimento financeiro interessante, mas o filme derrapa mesmo é no roteiro. A trama acontece durante uma forte nevasca que acaba prendendo numa mesma casa familiares que se odeiam, e tudo piora quando Krampus, que é uma entidade, uma espécie de Papai Noel do mal, começa a atacar com seus ajudantes. Eu não consegui entender muito bem qual era o público pretendido para esse filme. É um filme infantilizado demais para um público adulto, mas é sombrio o suficiente para uma criança assistir. E também a recomendação etária é voltada para maiores do que 13 anos. Só que também é um filme bobo para um público adolescente, então é um filme que se perde no seu público. Ele tinha tudo para dar certo, mas pequenas escolhas de produção quase me fizeram desligar a televisão. Como uma cena onde uma personagem é arremessada pela janela e a gente tem ali um efeito sonoro absurdo de desenho animado do nada. Não dá. O melhor do filme é o final, por 2 motivos. O primeiro é porque ele acaba, e o segundo é porque ele acaba até que de uma maneira interessante. Em quarto lugar temos Violent Night, traduzido pra gente como Noite Infeliz de 2022, mais uma comédia aqui com tons sombrios. Aqui a gente acompanha uma família rica e poderosa que é sequestrada durante a ceia de Natal. Acontece que os sequestradores acabam também fazendo o próprio Papai Noel real de refém, já que o bom velhinho estava entregando os presentes ali para aquela casa no momento em que o sequestro aconteceu. E o Papai Noel do David Harbour é um dos melhores presentes de Natal que a gente poderia ter. Ele é um Papai Noel dos avessos. É um velho cansado, bêbado e desanimado por fazer o seu trabalho anual em um mundo que já perdeu a magia natalina ali por conta do consumismo. O diretor Tommy Wirkola conseguiu misturar bem aqui os momentos de tensão com as sequências inusitadas e imprevisíveis de comédia. O filme tem o propósito de ser caricato e acerta muito bem nisso. Quem diria que a gente ia ver algum dia um filme com Papai Noel putaço por ter sido sequestrado numa noite de Natal? E o terceiro lugar é de um filme lançamento aqui no Brasil. Eu tô falando de Silent Night, ou O Silêncio da Vingança, filme que está estreando agora no final de 2023 nos cinemas brasileiros. O Silêncio da Vingança é assinado pelo diretor John Woo, um baita diretor de Hong Kong, experiente em longas de ação. Só para você ter uma ideia, na vitrine do cara a gente tem a direção de nada mais nada menos do que Missão Impossível 2. E sim, meus amigos, fizeram um filme de ação natalino. Esse é quase um John Wick que se passa no Natal. No filme a gente tem um pai desesperado que busca por vingança pela morte do filho, vítima de bala perdida durante um tiroteio entre 2 gangues no Natal. Esse pai também é alvejado na garganta e acaba perdendo as cordas vocais por causa disso. Sem a sua voz e terminado o luto, ele decide se preparar para se vingar dos causadores da morte do seu filho, e decide fazer isso no Natal do próximo ano. Ainda que seja um filme com certo excesso de cenas de ação,
com sequências ali que beiram o exagero, uma escolha interessante de roteiro é o fato da gente não ter quase nenhum diálogo ao longo do filme todo. É quase um filme sem o som da voz. Chegamos no segundo lugar e aqui temos uma obra mais antiga, de 1980, chamado Christmas Evil. O filme, que é o único trabalho do diretor e roteirista Lewis Jackson, consegue fazer a gente se prender logo no começo da trama. Ao invés de seguir a linha de muitos filmes que mostram Papai Noel psicopata, Christmas Evil foca mais no aspecto psicológico. E eu não chamaria esse longa aqui de filme de terror. Ele se aproxima mais de um thriller psicológico, pesado e envolvente, que gera uma grande conexão com o personagem principal. O protagonista é Harry, interpretado pelo Brandon McGart, um rapaz com sérios problemas psicológicos adquiridos ali na infância, depois de ver a sua mãe ali em cenas quentes com o seu pai na noite de Natal, enquanto ele estava ali vestido de Papai Noel. Esse menino cresce então com um complexo muito forte ligado ao Natal, a ponto de começar a se vestir também como Papai Noel e a acreditar que esse é o trabalho dele, observando as crianças da vizinhança e anotando quem se comportou e quem foi um mau menino ao longo do ano. O roteiro e o protagonista mandam tão bem que esse filme seria muito bem aproveitado nas aulas de um curso de psicologia, já que aborda o complexo de Édipo, a paixão e o ciúme ali pela mãe em um ambiente todo natalino. Se não fosse um filme tão difícil de se encontrar na internet e tão pouco conhecido, eu acho que eu traria uma análise completa dele aqui no canal, porque é algo surpreendentemente bom. Aqui a gente tem um longa que se desenvolve bem, mas que tem um final que não é tão legal assim, por conta de uma única ceninha ali no final, quase desnecessária. Esse é o contrário do que aconteceu com o filme Krampus, né, que foi um filme que se desenvolveu mal e que terminou de maneira bacana. E em primeiríssimo lugar, o filme que vai ganhar o troféu do ano de filme de Natal mais diferentão possível, é um clássico assistido por muitos, mas que eu só fui assistir pela primeira vez por conta dessa lista. Eu tô falando de How the Grinch Stole Christmas, conhecido aqui no nosso país apenas como O Grinch. Esse filme de fantasia e de comédia do ano 2000, do diretor Ron Howard. E, gente, que filme espetacular! É um verdadeiro show de efeitos práticos, de maquiagem, penteados exuberantes e cenários reais, com profundidade, com poucos usos de tecnologia ou de fundo verde, diferente do que a gente vê hoje em dia em praticamente todos os filmes de fantasia. Não é à toa que ganhou o Oscar de melhor maquiagem em 2001 e vários outros prêmios aí. É brilhante como o diretor conseguiu combinar os melhores aparatos da época para criar essa ambientação fantasiosa que nos transporta facilmente para o Natal naquele vilarejo. E o Grinch do Jim Carrey é um show à parte. Para mim esse é um dos melhores papéis da carreira do Jim Carrey e olha que ele fez muita coisa nessa época que venceu aí a barreira do tempo. No filme, o Grinch, essa criatura carrancuda e ranzinza que odeia o Natal, vive isolado em uma montanha que fica do lado de um vilarejo natalino. E o filme gira em torno do plano maligno do Grinch em sabotar o Natal daquelas pessoas. Quando eu terminei de ver o Grinch, eu fiquei pensando aonde foi que eu falhei na minha vida por não ter visto esse clássico antes. Merece com certeza o primeiríssimo lugar e você pode conferir ele hoje na Prime Video. Eu quero fazer um pedido de Natal para você que caiu aqui no Cinecaio. Comenta aí embaixo se você gostou desse vídeo, ou se você mudaria a ordem que eu ranqueei esses filmes, ou mesmo se você colocaria outro filme diferentão de Natal aqui nessa lista. Deixa aí embaixo a sua própria lista que eu respondo rápido e a gente papeia sobre esses filmes. Toda semana eu trago análise dos melhores ou dos piores filmes aqui no canal. Então se inscreve aí, ativa o sininho e fica aqui com a gente. Tem muito vídeo bacana chegando e eu vou adorar saber a sua opinião sobre os próximos filmes. Muito obrigado por assistir até aqui, um Feliz Natal e tamo junto no próximo vídeo.